Quero enfatizar aqui o versículo de número 4, que diz que desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Nós podemos observar que Deus, Ele sempre nos chama a cada momento das nossas vidas a caminharmos com Ele pela fé, como nós podemos observar aqui logo de início no versículo de número 4, quando fala que, desde que, aqui Paulo referindo-se aos crentes de Colossos, que, ouvindo falar da fé, que neles, que eles não só tinham, mas como também exercitavam em Jesus Cristo. Isso nos mostra que a fé, ela é o ato de colocarmos toda a nossa vida, a nossa personalidade, o nosso temperamento, todo o nosso caráter, ou seja, toda a nossa vida na dependência dele, em confiança absoluta no seu poder, sabedoria, bondade e o seu propósito. Como nós já verbalizamos aqui a respeito de tudo aquilo que nós temos passado, de tudo que nós temos enfrentado, nós sabemos que Deus, Ele é bom, Ele é soberano e que a cada momento, a cada dia, Ele deseja que nós dependamos inteiramente dEle e que o ouçamos e obedeçamos a sua voz acima de todas as coisas. Na sexta-feira passada, na abertura da célula ali na casa da irmã Yara e do Manuel, nós conversamos um pouquinho a respeito lá de Provérbios capítulo 3, a partir do versículo 5, quando Salomão, ele nos mostra como que nós devemos viver e como nós devemos depender de Deus. E começa com a confiança nele. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Não se apoie nas suas próprias capacidades. Não se apoie nas tradições. Não se apoie única e exclusivamente na sua forma de pensar, ou de dogmas, ou disso, ou daquilo, que única e exclusivamente a nossa dependência ela deve estar alicerçada em Deus. Porque o viver pela fé, como diz o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 1, quando ele, em poucas palavras, ele define o que é fé, sendo a certeza das coisas que não vemos e a convicção das coisas que nós esperamos em Deus, não em nós mesmos. Porque voltando ao que Salomão dizia, não somente de não nos apoiarmos na nossa própria capacidade, ou em tudo que nós tenhamos, ou tudo que formos, porque todas as coisas, elas vêm de Deus. Tudo aquilo que temos nas nossas mãos, vem de Deus. João Batista, ele disse, no capítulo 3 do Evangelho de João, que não podemos receber absolutamente nada se do céu não nos for dado. E mesmo até as circunstâncias que nós enfrentamos nas nossas vidas, sejam elas boas ou ruins,
Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Deus, Ele deseja que nós, única e exclusivamente, dependamos dEle. A vida cristã, ela só vale a pena quando nós dependemos de Deus. Quando nós realmente permitimos que Ele esteja agindo como Ele é nas nossas vidas. Quando nós passamos a viver a sua vontade soberana. Porque muitas vezes nós passamos situações nas nossas vidas que não é a vontade soberana de Deus. E muitas vezes nós erroneamente afirmamos que tudo aquilo que nós vivemos é a vontade de Deus. Não. Existe a vontade absoluta, soberana de Deus, como Jesus nos ensina lá na oração do Pai Nosso, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mas pode ter certeza que tudo que também nós passamos é a vontade permissiva de Deus. A partir das nossas escolhas, das nossas decisões. Já que Deus nos deu o livre-arbítrio. Mas certamente há momentos também na nossa vida que tanto a vontade permissiva quanto a vontade soberana de Deus, ela se encaixa. E isso só acontece quando dependemos de Deus. Quando permitirmos que Ele seja o que Ele é em nossa vida. Aí Salomão fala, logo lá, capítulo 3 de Provérbios, versículo de número 6. Então, reconhece-o em todos os seus caminhos. Tudo que somos, tudo aquilo que viermos a ser, o que somos hoje, do que Ele fez nas nossas vidas no passado, reconhece quem Ele é e reconhece quem também nós somos. O quanto nós dependemos dEle. A partir do momento que o fazemos, interessante como Salomão fala, né? Ele endireitará as suas veredas. Aí semana passada, estava muito curioso, fui para o dicionário, porque tem diferença entre caminho e vereda? Tem. Os caminhos podem ser muito largos nas nossas vidas. Qualquer decisão ou qualquer atalho que nós possamos tomar nas nossas vidas podem ser longas estradas, longos caminhos, mas as veredas não. Porque elas são os caminhos estreitos da nossa vida. É onde estiver tudo mais difícil, mais tortuoso, é onde Deus quer trabalhar nas nossas vidas. Onde Deus quer trabalhar no nosso caráter, onde Deus quer trabalhar na nossa personalidade, onde Deus quer fazer de nós aquilo que Ele deseja para que nós experimentemos a sua boa, perfeita e agradável vontade. Por isso nós podemos depender de Deus não somente para que nós estejamos nos mantendo dentro da sua vontade, mas sim com o propósito de obedecê-lo e amá-lo. E isso é claro que não depende só das nossas próprias forças. Misericórdia que se dependesse. E voltando
Há um versículo que eu tenho batido muito ultimamente, porque toda a nossa suficiência, ela vem de Deus. Sinceramente, eu não conheço um ser humano sequer que possa dizer que sabe com certeza o que ela vai enfrentar no dia seguinte, com 100% de convicção. Nenhum de nós. Mas sim reconhecermos que Deus, Ele sem nós, Ele continua sendo Deus. Soberano, onisciente, onipotente, onipresente, eterno, imutável, perfeito em todos os seus atributos. Mas nós sem Ele, nós estamos pedindo para estar à beira do fracasso. Podemos fazer tudo o que nós sabemos para tomar as decisões certas. Só que por nós mesmos, única e exclusivamente nós podemos saber o que é certo, como a gente muito escuta por aí, né? O famoso escute o seu coração. É claro que não. Jeremias mesmo diz no capítulo 17, versículo de número 9, se não me falha a memória. Versículo 9 mesmo. Quando diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, que ele é incorrigível, corrupto, quem pode entendê-lo? E além do que, o nosso reconhecimento tem que estar em Deus e não em nós. Que alguns versículos antes, nesse mesmo capítulo, no versículo de número 5, diz que maldito é o homem que confia no seu próprio braço, que faz da sua carne o seu braço, que se aparta da vontade de Deus. E o versículo 7 que diz, o contraponto aqui, que bendito é o homem que confia no Senhor e cuja sua esperança está no Senhor. Nós temos que confiar em Deus para nos mantermos dentro da sua vontade, para vivermos para o louvor da sua glória, para que permitamos que Ele esteja endireitando todo e qualquer caminho tortuoso nas nossas vidas, permitindo que Ele esteja a cada momento trabalhando em nossas vidas, para que também nós deixemos de lado tudo aquilo que nos embaraça com a nossa vida cristã, os nossos pecados de estimação, nossos vícios, tudo isso que deve ser arrancado para que nós possamos viver completamente a sua vontade. Porque a decisão que nós não podemos tomar na nossa vida é de vivermos como se Jesus nunca fosse voltar.
Que Deus ele nos deu a sua palavra para que nós não brinquemos com o cristianismo, não brinquemos de ser cristãos. E sim sermos realmente Cristos em miniatura neste mundo. Nossa oração não deve ser outra, senão que a vontade soberana de Deus ela seja feita nas nossas vidas. E reconhecemos e sabemos o que nos espera diante da obediência à sua palavra. Mesmo que as lutas venham. Porque, infelizmente, muitas vezes nós queremos poder, mas nós não queremos nos esforçar. Nós queremos vitórias, mas nós não queremos as lutas. Queremos que Deus manifeste todo o seu poder nas nossas vidas. Mas a partir do momento que Ele começa a agir nas nossas vidas, nós mesmos barramos. E muitas vezes o que necessitamos é que nós devemos a cada dia nos comprometer mais com Ele. A palavra de Deus diz que Deus está com seus braços abertos e estendidos para cada um de nós. Para que nós nos acheguemos a Ele. Para que nós possamos, a cada momento, saber que nós podemos contar com Ele como nosso melhor amigo. Eu sempre falei aqui que uma das passagens das Escrituras que mais me encanta é que diz que quando nós oramos a Deus, quando dobramos realmente o nosso coração, uma definição de oração que eu acho extraordinária, é que não é somente a conversa, o diálogo com Deus, mas sim tocar o sentimento de Deus. Quando nós tocamos os sentimentos de Deus, realmente, a Bíblia diz que Ele se inclina no seu trono, nos seus ouvidos para ouvir a nossa voz. Aleluia. Porque para encerrar, uma das coisas que no ser humano, diante de Deus, esse é sempre um grande desafio, a questão de dependência. Então, isso eu posso falar por ser, né? Muitas vezes com Deus nós agimos mineiramente com Deus. Estamos desconfiados. E às vezes nos perguntamos, né? Porque algumas coisas não acontecem nas nossas vidas. Porque apenas aqui nós sabemos que Deus é bom, que Deus é justo, que a sua vontade é boa, agradável e perfeita, que Ele é o pastor que nos conduz aos devidos passos. Então, porque muitas vezes nós preferimos confiar nas nossas tradições, no nosso intelecto, nos nossos paradigmas e tantas outras coisas que no final das contas não vão dar em nada.
Queridos, uma das melhores coisas na vida do homem. Nós não gostamos de ser dependentes de ninguém. A verdade é essa. Mas não há nada melhor do que ser dependente de Deus. Nada. Às vezes pensamos que dependência é só para pessoas frágeis, fracas e limitadas. Mas podemos lembrar aquilo que Deus disse ao próprio apóstolo Paulo, quando ele estava orando a respeito do espinho na carne. Paulo ainda insistiu porque ele foi orar 3 vezes ainda. Só que chegou um momento que o próprio Jesus disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Por isso que nós devemos sempre aprender, dia após dia, é que sempre que nós dependemos 100% de Deus, pode vir a tempestade que for. Mas a certeza de que o seu propósito se cumprirá nas nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém. Baixemos nossas cabeças, seus olhos.